Salve, Sextuana, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à nossa terceira semana de aulas online. E nessa semana, o assunto da aula 1 é ângulos, ok? Tá lembrado? Sabe o que é? Não? Tem dúvida? Não importa, fica comigo que a gente vai aprender. Na semana passada, nós começamos a estudar a geometria, os conceitos básicos, né? Ponto, reta e plano. Estudamos também a respeito de segmentos de reta, semirreta, segmentos consecutivos, segmentos colineares, segmentos congruentes, enfim, né? Hoje a gente vai abrir um pouco mais o leque da geometria e vamos estudar o conteúdo de ângulos. O que nós vamos falar sobre ângulos? Coloquei uma nuvem de palavras aqui para a gente perceber algumas ideias associadas a ângulos, qual é a definição matemática de ângulo, os elementos que compõem um ângulo, tá? Como é que é formado um ângulo, como a gente faz para medir ângulos e classificá-los. Então, tudo isso nós vamos ver nessa semana, aulas 1 e 2. Vou colocar na sua tela aí uma imagem para a gente ter ideia, né, do que são ângulos. Presta bastante atenção. Como vocês puderam acompanhar aí nas imagens, nós vimos aí três ideias associadas a ângulo. A ideia de abertura, de giro e de cruzamento. Como assim, professor? É simples, olha. Quando eu tenho a abertura de duas semirretas de mesma origem, então eu tenho a ideia de um ângulo. Como na imagem a gente viu uma tesoura, né? Achei por bem trazer uma tesoura aqui para ilustrar. Quando eu abro, né? Quando eu abro a tesoura assim, dessa maneira, aqui eu tenho, pensando nesse pontinho da tesoura como sendo a origem das duas semirretas, eu tenho uma abertura aqui, certo? Então essa abertura aqui determina um ângulo. Aqui eu tenho uma ideia de ângulo. Então vamos lá, ó. Sempre que eu tiver então duas semirretas de mesma origem, a região delimitada por essas duas semirretas vai ser chamada de ângulo. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho a semirreta OA, né, origem no O, passa pelo ponto A e segue nessa direção. Tem a semirreta OB, começa no ponto O, passa pelo ponto B, é ilimitada em direção a B. Então essa região que ficou entre as duas semirretas é o que a gente chama de ângulo. E aí eu posso representar pintando essa região, né? Bom, para não ficar uma coisa assim, desleixada, né, do jeito que o professor deixou, cadê eu? Aqui. A gente costuma desenhar apenas um arco e pintar dentro desse arco, tá? Então, para representar o ângulo formado por essas duas semirretas, a gente acaba desenhando um arco entre elas, né, indicando que aqui está o nosso ângulo. Beleza? Agora, não é só esse ângulo que essas duas semirretas formam, porque tem um outro ângulo que fica para o lado de fora, né? Essas duas semirretas determina uma outra região, que é essa região externa. Mas a gente já fala mais sobre isso. Bom, no vídeo apareceu também a ideia de giro, né? Ó, giro de uma semirreta em torno da sua origem. Então, aqui eu tenho uma semirreta, né, de origem no ponto A, e ela está ilimitada nessa direção. E se eu conseguir girar essa semirreta, eu também tenho a ideia de um ângulo. Então, imagina que eu consiga trazer ela daqui para cá. E aí eu vou ter uma nova semirreta, né? Esse giro, né, da posição que ela estava para essa nova posição aqui, né, esse giro aqui é determinado por um ângulo. Repare que a gente acaba chegando nessa mesma imagem. Ah, mas e se eu tivesse continuado o meu giro? Ué, não tem problema. Aí você ia ter a nova posição da semirreta aqui, né? E aí você teria um outro ângulo aqui, um ângulo de medida, inclusive, maior. A gente não está falando de medida ainda, mas já dá para acrescentar. Ah, e se eu continuasse girando, professor? Sem problema. Você pode continuar girando, né? E aí você ia ter a sua nova semirreta nessa posição que está aqui, ó. E aí você teria um outro ângulo aqui, uma outra região. Percebe? Então a ideia de giro também é uma ideia que serve para a gente trabalhar o conceito de ângulo.
Na imagem a gente viu a respeito de um relógio, né? Tem um relógio aqui, ó. Vamos focar apenas no ponteiro grande que eu vou colocar aqui no 12. Tá legal? Esquece os outros ponteiros. Se eu girar ele, ó, conforme eu vou girando o ponteiro dos minutos, né, o ponteiro maior, a gente vai tendo um giro e esse giro está correspondendo a um ângulo, ok? Se eu sair do 12, der a volta inteira no relógio e voltar no 12 de novo, a gente acabou de fazer um giro de uma volta completa, né? A gente já vai falar a respeito disso também. Então esse é o giro de uma volta completa. E se eu parar lá no 6, do 12 eu for lá no 6? Bom, aí eu dei um giro de meia volta. Bom, e se eu tivesse saído do 12 e parado no 3? Aí é um giro de 1/4 de volta. Tá legal? Então o giro, né, está diretamente associado com as ideias de ângulo. Bom, e a última ideia que a gente vai trabalhar é a ideia de cruzamento. Quando você tem cruzamento de duas retas, né, de um mesmo plano, esse cruzamento acaba determinando 4 regiões. E essas 4 regiões são chamadas de ângulo. Olha só, desenhei aqui a reta R e a reta T. Essas duas retas, que pertencem ao mesmo plano, acabaram se cruzando num determinado ponto. Então aqui tem um ponto O, que é o ponto de cruzamento. É como se fossem duas ruas, né? Duas ruas, e aqui seria o cruzamento dessas ruas. Teriam as esquinas das calçadas e tudo mais. Bom, esse ponto O aqui, que é o ponto de intersecção, ele mostra para nós que o nosso plano ficou dividido em 4 partes, onde cada uma dessas partes é um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um outro ângulo, depois eu tenho outro ângulo formado por essas duas semi-retas, que eu vou indicar aqui de laranja. E tem ainda um quarto ângulo que está aqui embaixo. Vou colocar de verde. Tá legal? Então essas são as ideias iniciais aí que a gente tem para ângulo. Agora, vamos fazer a definição formal, né? Definição matemática. Vamos lá. Matematicamente falando, pessoal, ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por elas. Professor, fala a nossa língua. Vamos lá. Ó. União é quando a gente junta, né? Então, é a junção, é a união de duas semi-retas de mesma origem. Já sabemos o que são semi-retas de mesma origem. São semi-retas que partem do mesmo ponto. Assim como eu tenho aqui no desenho, a semi-reta OA, a semi-reta OB, são duas semi-retas de mesma origem. E estão no mesmo plano. Com uma das regiões determinadas por essas semi-retas. Então, olha só, eu vou juntar. O que eu vou juntar? As semi-retas de mesma origem com uma das regiões determinadas por essas semi-retas. Por que uma das regiões? Porque, olha só, quando a gente desenha as duas semi-retas de mesma origem no plano, essas duas semi-retas, elas dividem o plano em duas regiões. Uma que fica aqui entre as semi-retas. Então, essa aqui seria a ideia de ângulo. Aqui eu tenho a ideia de um ângulo, certo? Aqui eu tenho a junção dessas duas semi-retas com essa região que eu pintei de verde, é um ângulo, tá? Então, a união de duas semi-retas de mesma origem com uma das regiões determinadas por elas. Aqui a gente tem uma das regiões determinadas pelas duas semi-retas. Tá, professor, entendi. Então, aqui seria um ângulo. A região entre as duas semi-retas, mais as semi-retas, né, acabam formando o ângulo. Tá? Então, eu vou juntar as duas semi-retas com a região formada entre elas. Mas eu tenho outra região formada por essas duas semi-retas, que é essa região aqui de fora, né? Ó. Parece um Pac-Man, né? Então, aqui eu tenho um outro ângulo, tá? Que é o ângulo externo. Mas aí, como que eu vou saber qual ângulo que a gente está falando? Por isso é que a gente faz as demarcações, por isso que a gente marca, né, com arcos, para indicar qual é a região que eu quero. Tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, a união dessas duas semi-retas com essa região aqui que elas determinaram, forma um ângulo. Esse aqui é um ângulo e a parte de dentro aqui seria um outro ângulo, né? Vou pintá-lo aqui de novo. Tá certo? Então, uma dessas regiões, ou a verde ou a laranja, mais as duas semi-retas acabam determinando o ângulo.
Tá? E para não ter confusão, a gente sempre vai indicar com um arco, uma região pintada, né? Para saber de qual parte a gente está falando. Bom, o ângulo, ele tem que ter nome, tá? Se eu tiver vários ângulos desenhados no papel e eu quiser falar de um deles, então nada mais justo que eu dar um nome para ele. Bom, como é que eu dou nome para ângulo? Eu vou dar nome para os ângulos usando os pontinhos, né? Os pontos que determinam as semirretas. Então eu tenho a semirreta OA, tenho a semirreta OB. São duas semirretas consecutivas, porque tem um ponto em comum, né? Então eu vou colocar assim, ó, A, O, B. Pronto, é assim que eu vou dar nome para o meu ângulo, A, O, B. Ok? Ângulo A, O, B. Posso inverter a ordem das letras? Posso falar que é o ângulo B, O, A? Pode. O que você não pode é colocar o B no começo, tá? O B vai ficar sempre entre as letras. O B, que é a origem das semirretas, fica entre as letrinhas, tá certo? Desculpa, o O, que é a origem das semirretas, fica entre as letrinhas, tá? Então eu sempre vou colocar no meio a letrinha, que é a origem das semirretas. Então aqui eu tenho o ângulo AOB ou BOA. E ainda a gente põe um acento circunflexo, um chapeuzinho aqui, em cima da origem das semirretas. Então ficou ainda mais com cara de ângulo, né? Porque a gente acaba de desenhar, fazer um desenho a respeito de ângulo aqui em cima da letra O. Ângulo AOB ou ângulo BOA. Tá tranquilo? Acho que tá, né? Bom, o ângulo ele é formado por duas semirretas. Cada uma dessas semirretas é chamada de lados. São os lados do ângulo. Então aqui, ó, esse ângulo ele tem os lados OA e OB. Então a semirreta OA é um dos lados do ângulo e a semirreta OB é o outro lado do ângulo, certo? Então o ângulo sempre tem dois lados. E o ângulo ainda tem um vértice. O vértice nada mais é que a origem do ângulo, a origem das semirretas, desculpa. Então o vértice desse ângulo aqui é o ponto O. O ponto O é o vértice desse ângulo, porque é a origem das semirretas. Então esses três aqui são os três elementos de um ângulo. O nome, os lados e o vértice. Vamos abrir um parênteses aqui, ó, que eu quero falar mais uma coisa. O nome do ângulo pode ser dado apenas pelo vértice também, tá? Aí eu coloco um chapeuzinho em cima dele. Então eu posso falar que esse aqui é o ângulo O. Aí eu coloco a letra O, que é o vértice do ângulo, com um chapeuzinho em cima, tá? Ah, eu prefiro falar ângulo A ou B. Pode falar. Prefiro falar só ângulo O. Também pode, tá certo? Vamos fazer um exercício para treinar isso? Olha só o que eu quero que vocês façam aqui nesse exercício. Eu coloquei 3 ângulos. E aí eu quero que vocês deem o nome desses ângulos, identifiquem os lados e o vértice. Beleza? Quanto tempo vocês precisam para fazer isso, gente? 1 minuto? É rápido, né? Então pause o vídeo aí. Tenta colocar o nome, os lados e o vértice do ângulo. Vamos lá? Bom, já deu tempo, né? Você já conseguiu fazer? Acredito que sim. Vamos lá, o primeiro ângulo, eu tenho a seguinte situação. Duas semirretas de mesma origem, né? Semirreta QR, semirreta QP. Duas semirretas de mesma origem, mais uma dessas regiões aqui, mais essa região pintada em verde, determina um ângulo, tá? Qual o ângulo que eu tenho aqui? O ângulo PQR. PQR. Esse é o meu ângulo, né? Com um chapeuzinho na letra Q, porque a letra Q é a origem do ângulo, das semirretas. Ou ainda, posso falar que a letra Q é o vértice do ângulo, né? Posso falar em PQR ou posso falar em RQP. Dá no mesmo, né? É o mesmo ângulo, RQP. O importante é deixar a letrinha que representa a origem das semirretas no centro da escrita, né? Com o chapeuzinho em cima dela. Ou ainda posso simplesmente falar em ângulo Q. Podia vir aqui e falar, ó, considere o ângulo Q dessa maneira. Aí eu uso apenas a letrinha que é a origem das semirretas com o chapeuzinho em cima dela. Ok? Bom, os lados são as semirretas. E sempre vão ser dois, né? Aqui eu tenho o lado QP e QR. Então a semirreta QP é um dos lados e a semirreta QR é outro lado. Certo? E ainda tem o vértice. O vértice é a letrinha que representa a origem das semirretas. Então o vértice aqui é a letra Q. Ok? Então, nome, lados e vértice.
Vamos fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo formado pelas duas semirretas de mesma origem, mais essa região verde. Então, as duas semirretas roxas mais a região verde formam o ângulo EFG. Então, esse é o nome do meu ângulo, EFG. Aí, se eu quiser falar invertido, GFE, também pode. GFE. Se eu quiser falar só a respeito de, usando apenas uma letra, aí eu uso a letra que está na origem das semirretas, ângulo F, dessa maneira. Tá certo? No caso aqui embaixo. O nome, né? Os lados desse ângulo, são dois lados. Eu tenho a semirreta FG, que é um dos lados, e tem também a semirreta FE, que é outro lado. Então sempre eu tenho dois lados formando o ângulo. E o vértice, que vai ser a origem das semirretas. O vértice aqui é a letra F, tá? É o ponto F, é o vértice do ângulo. Beleza? E para fechar, a gente tem aqui o ângulo formado por essas duas semirretas roxas, mais essa região verde, delimitada por elas. Então eu tenho o ângulo XYZ. XYZ, colocando a letra Y no centro, com um chapéuzinho, né? Ou ZYX, tanto faz. ZYX com um Y no centro, com I chapéuzinho nele. Ou ainda, usando apenas a origem das semirretas, é o ângulo Y, com o chapéu no meio, com o chapéu sobre ele. Os lados são as semirretas YX e YZ. Lembrando que na semirreta a gente põe uma flechinha em cima, né? E o vértice é a origem dessas semirretas. O vértice é o ponto Y. Tá tranquilo? Foi fácil de fazer? Creio que sim, né? Então vamos lá, continuando o nosso estudo. Vamos falar um pouco a respeito da medida de um ângulo agora. Nós já vimos que uma das ideias de ângulo está associada com giro, tá? E aí nós vamos definir a seguinte situação. Se a gente der um giro completo, um giro de uma volta, né, completa, aí esse giro vai ter uma medida de 360 graus. Ó, vamos lá. Vou colocar o meu relógio aqui de novo. Vou colocar o ponteiro dos minutos no 12. Então, esse giro que o ponteiro dos minutos vai fazer, ó, ele vai sair aqui do 12, vai percorrer todo o relógio e vai chegar no 12 de novo. Ó. Então, esse giro aqui, ó, é o que nós chamamos de giro completo. E que vai ter uma medida de 360 graus. Então, por definição, o giro de uma volta completa tem medida de 360 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, saindo, tenho a minha semirreta aqui, né? A origem fixa aqui. E essa semirreta, ela vai girar. Então, se ela fizer esse giro aqui, um giro completo, certo? Aí eu vou ter um ângulo de uma volta, ângulo de uma volta, ou ainda chamado de ângulo cheio, tá? Esses são os nomes que eu dou ao ângulo que corresponde ao giro de uma volta completa, ângulo de uma volta ou ângulo cheio. E por definição, a medida desse ângulo é de 360 graus. Tá? Não podemos esquecer disso. Então, o ângulo de uma volta completa corresponde a quantos graus? 360 graus. Tá? É o mesmo que eu pegar um círculo e cortar em uma pizza, né? Vamos pensar numa pizza, e cortar em 360 fatias. Vão ficar muito pequenas as fatias? Vão, tá? Mas é essa a ideia, você pegar um círculo e dividir ele em 360 fatias, em 360 setores, ok? Bom, então, guarda a informação. O ângulo de uma volta, o ângulo cheio, o ângulo completo, né, de uma volta completa, tem medida de 360 graus. A partir daí, a gente vai definindo outros giros. Vamos voltar aqui no nosso relógio. Vou pegar aqui o meu relógio, deixar ele posicionado no 12. E agora eu vou girar só metade da volta. Eu vou sair aqui do 12 e vou chegar aqui no 6. Tá? Esse giro aqui, ó, do 12 até o 6, não é um giro de uma volta completa, mas é uma fração da volta. Né? Eu girei metade da volta, foi meia volta. Então, se eu tiver um giro de meia volta, eu vou ter um ângulo de meia volta. Pode ser assim na forma de fração, pode ser escrito a palavra meia, tá? Meia volta.
E aí esse ângulo de meia volta é chamado de ângulo raso. Ângulo raso. Ok? Então o ângulo de meia volta, ele é chamado de ângulo raso. Tá certo? Vamos desenhar ele aqui? O que seria um ângulo de meia volta então? A minha semirreta está apontando para a direita. Aí o ângulo de meia volta é fazer o inverso, né? Vou fazer ela apontando para a esquerda. Então se a semirreta sai dessa posição e vem para essa daqui, ó. Então aqui eu tive um giro de meia volta. Pode ser no sentido para cima, podia ser para baixo também, tá? De qualquer maneira aqui eu tenho um ângulo de meia volta. E aí esse ângulo de meia volta vai ter qual medida? Se de uma volta inteira mede 360 graus, o de meia volta vai ser a metade, né? 180 graus. Então um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Não sei se vocês costumam andar de skate, né? Mas os skatistas, né, costumam fazer giros em torno do eixo do corpo. Então o corpo seria como a origem da semirreta. Se ele der um giro completo em torno do seu corpo, foi um giro de 360 graus. Se ele der um giro de meia volta, foi um giro de 180 graus. Se ele der duas voltas completas, aí ele vai ter dado um giro de 720 graus. Beleza? Bom, vamos continuando. Trabalhando com a ideia de giro. Agora eu vou fazer um giro aqui, ó, um pouco menor. Fazer um giro aqui, vou sair do... Vou voltar aqui no 12, né? Vou pegar meu relógio aqui no 12. Vou sair do 12 e vou parar aqui no 3, onde está meu dedo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Esse giro que está aqui, ó, ele não é metade da volta, certo? Metade da volta foi até o 6. Mas ele é metade de meia volta, certo? Do 12 até o 6 eu tenho metade da volta. Do 12 até o 3 eu tenho metade da volta. Bom, ou seja, eu tenho um giro de 1/4 de volta. Então, se eu fizer esse movimento aqui, ó, sair daqui e girar para cá, por exemplo, aí eu vou ter a minha semirreta numa nova posição. E esse giro aqui é o giro de 1/4 de volta. Então, aqui eu tenho o ângulo de 1/4, né, fração 1/4 de volta. Esse ângulo tem um nome, ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto, então, corresponde ao ângulo que tem 1/4 de volta. E ele tem um símbolo especial só para ele, tá? O ângulo reto, a gente utiliza esse quadradinho aqui, ó, com uma bolinha no centro, para indicar o ângulo reto. Então, toda vez que eu tiver essa simbologia, eu vou estar falando do ângulo reto, o ângulo de 1/4 de volta. Agora vamos pensar, ó. O ângulo de uma volta completa é 360 graus. E o ângulo de 1/4 de volta? Quanto dá 360 dividido por 4? Bom, 3 não divide por 4 porque é pouco. 36 dividido por 4 vai dar 9, não vai sobrar nada. Aí abaixando o zero, põe aqui, 90. Então olha só, o ângulo reto, que é o ângulo de 1/4 de volta, tem medida de 90 graus. Isso é importantíssimo. Vamos usar muito o ângulo reto. Certo? Professor, existe um ângulo de medida zero? Existe, né? O ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? O ângulo que tem medida zero. É quando eu não tiver nenhum giro no ponteiro do relógio ou na minha semirreta. Se eu tenho a minha semirreta aqui e deixo ela paradinha aqui, o ângulo que vai ser obtido ali é ângulo nulo. Ah, entendi. E, professor, tem ângulos menores que de 90 graus? E ângulos maiores que 90 graus, mas não chegando a 180. Ou ângulo maior que 180, mas sem dar uma volta completa. Existem esses tipos de ângulos? Opa, claro que existe. E a gente vai falar sobre eles. Então, olha só. Se eu saio do 12 e paro aqui no 4, esse ângulo que eu percorri, ele é maior que o ângulo reto, né? É mais que 1/4 de volta. 1/4 de volta parava no 3. Se eu parar no 4, eu dei mais que 1/4 de volta. Só que não chegou a dar meia volta. Então, esses tipos de ângulo, né, que são maiores que 90, menores que 180, é chamado de ângulo obtuso. Já vou escrever isso na lousa, tá? E esse ângulo aqui, professor, ó, vou sair do 12, vou parar no 1. Ó, foi um ângulo bem pequeno, né? Esse ângulo é menor que o ângulo reto. Só que é maior que zero, maior que o nulo. Então, esse tipo de ângulo
menor que o ângulo reto, maior que nulo, é chamado de ângulo agudo. Então, nós vamos falar sobre isso também. E esse aqui, ó, eu saio do 12, vou parar lá no 7. Então, ele é maior que o ângulo de meia volta, maior que esse. Mas não chegou a ser uma volta completa. Tem um nome para esse tipo de ângulo? Tem também, chamado de ângulo côncavo, tá certo? Vou colocar tudo isso na lousa agora para você. Pessoal, vamos lá. E para a gente finalizar a aula, né? Tava faltando a gente falar da classificação dos ângulos. Então, eu sempre vou ter como base o ângulo de uma volta completa, de meia volta e o ângulo reto, né? De uma volta completa, 360 graus, de meia volta, 180 graus e um quarto de volta, o ângulo reto, 90 graus. Então, esse aqui é meu ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que ele sempre vai vir simbolizado com esse quadradinho para indicar que ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele também, ó, ele está presente em muitos objetos que a gente tem contato aí no dia a dia. Umas folhas de papel sulfite, até mesmo essa apostila. Ó. Essa aqui é do 4º ano, mas essa de vocês é a mesma coisa. Repare que os 4 ângulos desse retângulo, né, dessa apostila aqui, são ângulos retos, são ângulos de 90 graus. Tá? Então eu consigo encaixar, ó, o canto da minha apostila entre as duas semirretas, de tal maneira que as semirretas elas contornam, né, a capa da apostila. Então fica fácil de eu identificar um ângulo reto se eu tiver um cantinho de papel para eu poder usar como base. Bom, aí eu tenho ângulos que podem ser com uma medida maior que 0, só que menor que 90. Então a abertura desse ângulo aqui, a região entre essas duas semirretas, ela é maior que 0, só que é menor que 90. Então esse tipo de ângulo é chamado de agudo, certo? Repare que se eu posicionar a apostila aqui, ó, vou deixar um dos lados aqui alinhado com uma semirreta. A outra semirreta ela não está contornando aqui, né? Ela ficou escondida, ficou por baixo da apostila. Isso porque a região que a gente tem é menor que o ângulo reto. Se fosse igual ao ângulo reto, ia subir aqui a semirreta, né? Certo? Aí eu ia ter o ângulo reto. Como a semirreta ficou para cá, eu tenho um ângulo menor que o ângulo reto. Então, o ângulo que tem medida menor que 90 graus e maior que 0 é chamado de ângulo agudo. Agora, o ângulo obtuso já é o ângulo que tem medida maior que 90 e menor que 180 graus. Tá? Lembra que 180 graus é a medida do ângulo de meia volta. Então, olha só. Se eu coloco a apostila aqui, deixando esse lado da apostila junto a uma das semirretas, a outra semirreta ela não está subindo aqui, né? Ou seja, esse ângulo que está em verde, ele tem uma medida maior que o ângulo reto. O ângulo reto é o canto da apostila e esse ângulo que está desenhado na lousa ficou com uma medida maior que o ângulo reto, tá? Maior que 90 graus. Só que não chegou a ter meia volta, né? Não é um ângulo de meia volta, é menor que 180 graus. Então, esse ângulo é o ângulo obtuso. E o ângulo côncavo? O ângulo côncavo é aquele ângulo que tem medida maior que 180 graus, então é mais que meia volta, só que é menor que uma volta inteira. Tá? Então, esse ângulo que está aqui, ó, ele tem uma medida maior que 180 graus. Né? Se fosse meia volta, a outra semirreta ia estar aqui, certo? Então, tem mais que 180 graus. Mas não chegou a completar uma volta, não chegou a ter 360 graus. Então é um ângulo côncavo, beleza? Vamos fazer, vai aparecer na sua tela aí um resuminho disso aqui, né? Que eu peguei um recorte da apostila e vou colocar aí para você no vídeo, para ficar mais organizado. Vamos fazer um exercício depois. Pessoal, o exercício agora é para vocês classificarem esses ângulos que estão aqui desenhados. Só de olhar, tá? O que vocês acham que ele é? É ângulo de uma volta completa, ângulo cheio? É o ângulo raso, que é o de meia volta? É o ângulo reto, que é de um quarto de volta? É o agudo? É o obtuso? É o côncavo? Qual é, gente? Vamos lá, então? Pause o vídeo, tenta classificar aí. 1 minuto? 1 minuto acho que é suficiente. E aí, conseguiram fazer? Tenho certeza que sim. Vamos começar por esse, ó. Esse aqui claramente é um ângulo de meia volta, né? A gente tem duas semirretas que são de mesma origem e opostas, né? Uma está para a direita, outra está para a esquerda. Claramente é um ângulo de meia volta, é um ângulo que a gente chama de raso.
né, cuja medida aqui é 180 graus. Agora, esse ângulo de baixo, com certeza é um ângulo agudo, porque essa medida é menor que 90 graus, não é? Muito menor. Então aqui a gente tem um ângulo agudo, cuja medida é menor que 90 graus. Vamos para esse aqui agora. Esse aqui, ó, é um ângulo reto. Ah, professor, como é que você identificou que é um ângulo reto? Ele é um ângulo reto cuja medida é 90 graus, né? E como é que eu sei que ele é um ângulo reto, mesmo não tendo o quadradinho aqui representando ele? Porque eu posso comparar ele com o canto de uma folha, o canto da minha apostila. Ó. Repare que a capa da apostila se encaixa entre as semirretas perfeitamente, né? Então aqui eu tenho um típico exemplo de ângulo reto, onde eu tenho um ângulo onde as semirretas se encaixam aqui na borda, na capa da apostila. Esse ângulo que está aqui, ó, repare que ele é maior que o ângulo raso, maior que o ângulo de meia volta. Ó, o ângulo de meia volta seria um ângulo que tem uma semirreta para cima e uma semirreta para baixo. Esse aqui seria o ângulo de meia volta, né? Até aqui. Vamos dizer assim, ó. Como passou de meia volta, mas não chegou a dar uma volta completa, né? Ele é maior que meia volta, mas não chega a uma volta completa. Então ele é o côncavo. É o ângulo côncavo. Já esse aqui, a gente percebe que ele é um ângulo maior que o ângulo reto, né? Ó, se eu encaixar a apostila aqui, deixando uma das semirretas junto com a capa da apostila, a outra semirreta ficou para lá, né? Se ela tivesse subindo aqui, aí eu teria um ângulo reto, né? Aqui é um ângulo reto. Como a semirreta está para lá, então é maior que o ângulo reto, né? Então se fosse até aqui, ó, seria um ângulo reto. Como passou do ângulo reto, então a gente tem um ângulo maior que o ângulo reto. Não chegou a ficar maior que o ângulo raso, né? Ele é menor que o ângulo raso. Então é um ângulo maior que o reto, menor que o raso. É um ângulo obtuso. Tá legal? Pessoal, então essa primeira aula nós falamos a respeito de ângulos, ideias, definições, elementos, classificação, algumas medidas, tá? Na aula que vem a gente vai continuar o nosso estudo. Beleza? Vou deixar a tarefa no final do vídeo, esse exercício de tarefa. Não deixe de fazer. Se tiver alguma dúvida, anota na sua apostila. E na live de quinta-feira a gente pode estar tirando essas dúvidas. Ok? Um grande beijo, até a próxima aula.